Meu nome é André Gigo Bueno, sou médico infectologista, professor da infectologia da PUC Campinas e médico assistente do pronto-socorro da Unicamp. O coronavírus, na verdade, é uma família de vírus que causam essencialmente doenças respiratórias. A gente já conhecia pelo menos 4 tipos de coronavírus, né, até então. Alguns deles, né, já circulavam no nosso país, no nosso meio, provocando basicamente resfriados, né? E a gente teve, né, recentemente, agora no início dos anos 2000, algumas epidemias com tipos específicos de coronavírus que surgiram a partir de animais, né? Então eram vírus que provavelmente circulavam entre animais, entre algumas espécies de animais, em algum momento sofreram mutação e passaram a poder infectar seres humanos. Então, o que aconteceu com esse vírus dessa epidemia foi mais ou menos isso. Então, em relação a animais domésticos, né, cachorro, gato, outros tipos, só a possibilidade de transmitir coronavírus, isso não existe, né? O que a gente tem visto, né, na maioria dos países, né, na verdade, os países que estão mais sofrendo com a epidemia de coronavírus são justamente os países do hemisfério norte, que estão passando por temperaturas mais frias nesse momento, né? Obviamente pode ter algo a ver, né, a maior incidência nesses países com rotas de viagens, né, trânsito de pessoas, mas o fato de estar numa temporada de frio, onde normalmente já circulam vírus respiratórios, é um agravante. E para a gente seria o contrário, né? A gente ainda não tem como medir, né, qual exatamente vai ser a diferença da circulação do vírus num país do hemisfério sul, que não esteja, né, passando por um período mais frio, mas é algo que pode de fato nos ajudar, né? Nessa época do ano não costuma haver uma circulação tão intensa de vírus respiratórios, né? Apesar da gente já ter, né, notícias sobre circulação de H1N1 em algumas localidades do país, isso ainda não acontece de forma mais intensa. A gente costuma enfrentar, né, vírus respiratórios, mas a partir de abril, maio, né, quando começam a diminuir as temperaturas. Então isso de fato pode ser algo que nos ajude a enfrentar essa epidemia. Para saber se está infectado é só com o exame de sangue mesmo, não tem outra forma. Do ponto de vista clínico, pode ser um quadro exatamente igual a uma infecção por um vírus da gripe, uma infecção por um vírus que causa resfriado. Então, só porque está tossindo, porque está espirrando, porque está com o nariz escorrendo, isso não quer dizer que esteja com coronavírus. Bom, para as pessoas que estão retornando de países com uma circulação mais intensa do vírus, se estiverem com sintomas, devem procurar o serviço de saúde para investigação, para ver se estão ou não com coronavírus. Para aquelas pessoas que estão retornando, mas estão assintomáticas, aí não precisa procurar o serviço de saúde. Seria prudente, seria recomendável que ela tentasse limitar as exposições a ambientes com aglomeração de pessoas, limitar a sua circulação, mas com uma medida de cautela, né? Porque se ela passar a ter sintomas, ela é uma pessoa que potencialmente pode ter coronavírus. Como mais de 80% dos casos são casos leves, ou seja, se assemelhariam ao resfriado, né, desses que a gente já enfrenta corriqueiramente, não seria necessário nenhum tipo de tratamento específico, ou seja, aquelas orientações sobre repouso, hidratação adequada, alimentação adequada. Então a gente não costuma prescrever nenhum tipo de medicação específica contra o vírus nessa situação. Para casos graves, infelizmente a gente ainda não tem alguma medicação específica para combater o vírus. Basicamente o tratamento que a gente oferece para outros vírus respiratórios com as condições de suporte, né? Se for necessário terapia intensiva, né, com assistência ventilatória, todo o tratamento de suporte de uma terapia intensiva para manter o paciente vivo. Bom, para as pessoas que estão doentes, têm confirmação por coronavírus, o período de transmissibilidade, ou seja, o tempo em que ela tem risco de transmitir a doença, o que a gente tem visto é que ele é relativamente curto, né, em média de 5 dias. Mas é possível transmitir a doença, geralmente até o fim dos sintomas. Então, o que a gente sempre orienta é que se a pessoa estiver doente, que ela permaneça, né, nesse isolamento domiciliar, né, na maioria das vezes, pelo menos pelo período em que tiver sintomas. O risco de vir a óbito em decorrência de coronavírus
já foi verificado, já foi estimado em cima de alguns estudos que foram publicados, principalmente com pacientes da China, né? Então, nessas séries de casos, a letalidade ficou em torno de 3,5%, né? A gente tem visto que isso pode variar de um país para outro, né? E varia bastante conforme a faixa etária. Faixas etárias com idades mais elevadas são as que sofrem mais. Então, a gente parte de taxa de letalidade para pessoas mais jovens abaixo de 1%, então 1 em cada 1.000, 2 em cada 1.000, né, de pacientes adultos jovens, chegando até 15% de letalidade em pessoas com mais de 80 anos. Fora isso, pessoas que não têm comorbidades também têm um risco de morrer muito menor, né, geralmente abaixo de 1%. Bom, em relação à prevenção da doença, é importante dividir em dois cenários, né? Para aquelas pessoas que têm algum tipo de sintoma, a intenção vai ser evitar a dispersão. Então, essas pessoas deveriam, idealmente, né, evitar locais com grande aglomeração de pessoas, né? Se for necessário, né, de fato estar num local como esse, local fechado, né, com pouca ventilação, o ideal é que utilize, né, tem algumas ações para reduzir o risco de dispersão de partículas infectantes, que seria basicamente criar barreiras, né, quando for tossir ou espirrar. Então, ou utilizar um lenço descartável, né, para colocar na frente da boca quando for tossir ou espirrar. E outro artifício também, quando for tossir ou espirrar, é colocar o braço nessa posição, também para criar uma barreira para evitar a dispersão de partículas. E sempre é importante também a pessoa que esteja com sintomas lavar as mãos com frequência, que é muito comum que a pessoa eventualmente toque o rosto, toque o nariz, toque a boca, o olho e acabe contaminando a mão com alguma secreção respiratória. Bom, em relação às pessoas que não têm sintomas, também é interessante adotar algumas medidas, né? Evitar locais com aglomeração, locais fechados com pouca ventilação, justamente pelo risco de nesse espaço haver alguém eliminando partículas, né, e essas partículas chegarem até essa pessoa. Cuidado muito grande com as mãos, pois mesmo que a gente não esteja perto de alguém que esteja tossindo ou espirrando, se a gente tocar a mão em uma superfície contaminada e levar a mão ao rosto, né, encostar no olho, na boca ou nariz, a gente pode se contaminar da mesma forma. Então, por isso é interessante sempre lavar as mãos, né, com uma certa frequência e evitar de desnecessariamente com a mão suja levar as mãos ao rosto. Em relação a vacinas, a gente tem informação que há vários grupos de pesquisa buscando o desenvolvimento de uma vacina específica contra o coronavírus. Então, como a gente tem tecnologias bastante avançadas hoje em dia, é bem possível que a gente chegue numa boa vacina num tempo relativamente curto. Mas isso seria para alguns meses, provavelmente, né, pelo que a gente tem visto das estimativas. Então, para agora, né, para essa epidemia que a gente está vivendo, para as próximas semanas, é bem provável que a gente não tenha, né, uma vacina. Bom, em relação à vacinação para a influenza, né, que a gente viu que a campanha foi antecipada para esse mês agora de março, e na minha visão, o grande objetivo dessa antecipação da campanha é a gente ter o maior número possível de pessoas imunizadas, ou seja, com risco baixo de adquirir infecção por influenza, e mesmo que venham adquirir, acabariam sendo formas mais leves, justamente para não sobrecarregar o sistema de saúde, né? Porque se a gente tiver menos pessoas doentes, menos pessoas com quadros graves de gripe, né? Na época que começar a circular de forma mais intensa o vírus, a gente vai ter como se fosse uma reserva aí de leitos, uma reserva de recursos para uma eventual epidemia de coronavírus. Bom, em relação a essa questão de melhorar a imunidade, né, do ponto de vista técnico, científico, a gente não tem nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de medicação que vá oferecer, que vá dar essa resposta para a gente. O que a gente costuma orientar é que para a pessoa manter-se com uma boa imunidade, se manter bem alimentado, bem descansado, né, um sono adequado, bem hidratado, né? E garantindo essas ações, a gente pelo menos já tem o básico para conseguir ter o nosso sistema imunológico funcionando bem. Obviamente existem medicações, vitaminas, né? Esses outros tipos de substância que podem ajudar, né? É difícil da gente estabelecer isso do ponto de vista científico, já que pensando em coronavírus, por exemplo, a gente não tem estudos, né,
que mostrem que o uso de determinada substância vai de fato proteger contra o coronavírus, né? Então, se a gente encontrar mensagens, né, como essa, né, que alimentos ou vitaminas oferecendo uma proteção específica contra o coronavírus, muito provavelmente isso não foi estudado, né? Então a gente deve ter cuidado com essas informações. Bom, em relação a gestantes, né, extrapolando um pouco o conhecimento do que a gente tem para a gripe, é um grupo de maior vulnerabilidade, ou seja, se uma gestante se infectar, ela tem o potencial de desenvolver uma doença mais grave. Então, a gente deve redobrar o cuidado com as gestantes. Então, essa informação, né, sobre a maior vulnerabilidade, as gestantes devem estar cientes e devem adotar, né, um cuidado redobrado para não se infectar. Agora, em relação a possíveis complicações do parto e o coronavírus, a gente não tem muitas informações a respeito disso, né? A gente não sabe exatamente qual seria o efeito para a gestação de uma eventual infecção pelo coronavírus, eventuais complicações do parto. Então, esse conhecimento mais específico a gente ainda não tem.